Bem, pessoal, estamos hoje reunidos de maneira virtual, em virtude de tudo que tem acontecido com o nosso planeta, com a nossa sociedade nos últimos dias, e há necessidade de nós estarmos o mais distante possíveis uns dos outros, momentaneamente, né? Há necessidade de estarmos em isolamento social. Então, hoje, excepcionalmente, estamos reunidos virtualmente. Espero que vocês estejam bem, estejam em casa, não estejam saindo sem necessidades, cuidando dos idosos, cuidando de vocês mesmos, né? Porque, apesar de vivermos uma época de muito acesso à informação, nós também temos muito acesso a má informação. Infelizmente, existem pessoas que se dedicam ou por inocência ou por má vontade ou um desejo mau mesmo de desinformar as pessoas. Então, nesse período que nós estamos vivendo, muito delicado, é necessário que a gente busque informações de fontes seguras, busque informações de fontes confiáveis, sigam aí o Ministério da Saúde, sigam perfis que sejam confiáveis, como o perfil do Átila Yamarino, sigam as grandes mídias também, não demonizem as grandes mídias, para ficar informado sobre tudo que está acontecendo no nosso mundo. E como nós não podemos deixar que a nossa vida pare, a nossa classe resolveu, em parceria aí com a Umadese, promover a nossa aula de hoje virtualmente. Toda a parte técnica aí é de responsabilidade da Umadese. Peço logo que vocês tenham paciência aí se a conexão não ficar muito boa ou se o áudio, por acaso, falhar um pouco. É a primeira vez que aí nós estamos passando por isso, né? A primeira vez que eu também estou fazendo isso. Então, alguns problemas podem acontecer. Então, tenham paciência, fiquem firmes que nós vamos conseguir meditar nessa manhã na Palavra de Deus, na lição que estava prevista para ser dada hoje lá na nossa sala, Derrubando Gigantes. Com certeza existem outras pessoas que não são alunos da Derrubando Gigantes que estão nos assistindo hoje. Então, para vocês, meu nome é Wagner, eu estou professor lá da sala Derrubando Gigantes junto com a Márcia. E nesse trimestre, para quem não tem acompanhado, desde o início nós estamos estudando, através dessa lição aqui, antropologia do ponto de vista bíblico, né? O estudo do homem, da raça humana, do ponto de vista bíblico, o que a Bíblia fala sobre a história do homem, o que a Bíblia fala sobre o homem. E nós vimos ao longo do trimestre que Deus, ele criou o homem, ele criou a raça humana boa, muito boa. Na verdade, Deus fez toda a sua criação muito boa. Especificamente o homem, onde ele imprimiu a sua imagem, a sua semelhança, dando características ao homem peculiares, características que são únicas ao homem. Como, por exemplo, a criatividade, como, por exemplo, a capacidade de amar, como, por exemplo, a inteligência, a capacidade de conseguir enxergar um ser microscópico, né? Um ser que não dá para ser visível a olho nu, como o vírus, capacidade de estudar aquele vírus e desenvolver uma vacina. Isso nada mais é do que traço da imagem e semelhança de Deus. Essa capacidade criativa que nós seres humanos temos, nós não herdamos de nós mesmos, nós herdamos isso de Deus em seu processo criativo que imprimiu essa imagem em nós.
Inclusive, nós seres humanos fomos criados com algo que os teólogos vão chamar de livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a capacidade que o homem, criado por Deus, possui de tomar decisões, de fazer escolhas, porque Deus, em sua sapiência, em sua onisciência, em sua onipotência, Deus resolveu criar o mundo e dar a ele livre-arbítrio, capacidade de escolher. Como nós vimos no início da lição, no início do trimestre, Deus deu ao homem um mandato para criar, para subjugar a criação, para cuidar da. Tivemos uma lição muito interessante que nós vimos que o homem, em sua plenitude lá no Éden, ele era perfeito, ele era muito bom. Entretanto, houve um momento na história da humanidade, um momento que a Bíblia e que os teólogos vão chamar de queda, que é o momento em que o homem se rebela contra Deus. O momento em que o homem, ele, por comprar a ideia da serpente qual era? A ideia da serpente era que o homem seria igual a Deus. Tá? O homem seria como Deus, conhecedor do bem e do mal, ou seja, ele seria um ser autossuficiente, um ser que não necessitaria mais de alguém externo, de um ser fora dele, para dizer a ele, ser humano, o que ele deveria fazer, o que era certo ou o que era errado. E como a Bíblia diz, Eva, ela, ouvindo aquela proposta, vendo aquele fruto, viu que era um fruto agradável aos olhos e bom para dar entendimento. São essas as palavras que a Bíblia diz. E ela comeu do fruto, deu para o seu marido, seu companheiro Adão, e ambos então foram contaminados pela falsa ideia de que há liberdade longe de Deus. A serpente enganou e eles acreditaram que é possível ser livre, é possível ter vida longe de Deus. E infelizmente não é possível. A partir daquele momento, então, a raça humana inicia o seu processo de morte. E pela graça de Deus, não foi uma morte instantânea. Pela graça de Deus, que hoje nós sabemos que é revelada em Cristo Jesus, mas que já havia sido prometida por Deus desde a fundação do mundo. Por conta dessa graça, o homem não foi ali fulminado no Éden, mas teve a oportunidade de viver a vida terrena e, maior ainda, de Deus dar uma promessa de que da semente da mulher surgiria um que esmagaria a serpente e reconectaria o homem a Deus. Isso é graça, irmãos. A graça não é um fenômeno específico do Novo Testamento. A graça permeia toda a história bíblica. A graça é quem mantém toda a raça humana viva, apesar dos homens. Apesar dos homens. Mas a queda, irmãos, a queda fez com que nós, seres humanos, desenvolvêssemos algo chamado natureza pecaminosa pelos teólogos. O que é a natureza pecaminosa? Natureza pecaminosa é essa inclinação do homem para o mal. A inclinação que o homem, a partir de Adão, ele começa a ter pelas coisas que desagradam a Deus. Fruto de quê? Fruto da queda. A queda contamina todos os aspectos da criação, todos os aspectos relacionais do homem. O homem, então, tem o seu relacionamento com Deus prejudicado, o homem tem o seu relacionamento consigo, né? Prejudicado, o homem tem o seu relacionamento com o próximo prejudicado, e o homem tem o seu relacionamento com a criação prejudicadas. Todos esses relacionamentos que o homem possui foram manchados pelo pecado, foram destruídos pelo pecado. É por isso que hoje nós encontramos, como nós vimos na lição que falou sobre o meio ambiente, um homem
uma pessoa, você e eu, destruindo gratuitamente o meio ambiente e sem sentir remorso algum por estar fazendo isso. Isso é o quê? Isso é o pecado. O pecado fez com que a gente não conseguisse ter uma boa relação mais com a criação, né? O pecado faz com que eu mate o meu irmão. Por que eu mato o meu irmão? Porque eu não tenho mais uma boa relação com ele. A relação que nós tínhamos foi rompida pelo pecado, foi manchada pelo pecado, e o pecado nos inclina a fazer o que desagrada a Deus, né? A queda, então, irmãos, afeta todas as áreas da existência humana. Todas as áreas da existência humana foram afetadas pelo pecado. E para encerrar essa breve recapitulação da nosso trimestre, para então entrarmos na lição de hoje e discutirmos o tema da nossa lição, que nós vamos descobrir daqui a pouco qual é, eu deixo sempre, para quem está na sala de aula, e deixo aqui também para vocês, a frase de Abraham Kuyper. Abraham Kuyper é um teólogo holandês que viveu no século XX, eu acredito que foi no século XX, ela me pegou. Mas Abraham Kuyper, ele cunhou uma frase fantástica, que é: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Então, percebam que o Abraham Kuyper, ele consegue conectar a conversão, a salvação em Cristo Jesus a todas as áreas da existência humana, a todas as áreas que foram afetadas pelo pecado. Não somente o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento conosco, o nosso relacionamento com o próximo e o nosso relacionamento com a criação. Todas essas áreas que foram manchadas pelo pecado, Cristo, que é soberano, clama, é minha. Ou seja, ele quer trazer de novo, ele quer ressignificar, ele quer trazer esse relacionamento para o ponto de vista de Deus, para como Deus deseja que nós tenhamos esses relacionamentos. Por isso que um homem convertido, quando Paulo olha para um homem convertido, ele diz: nova criatura é. Por quê? Porque não tem mais aspectos da velha criatura, né? Por isso que ele diz: aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que mentia não mente mais. E a gente pode acrescentar aí várias qualidades que são características do velho homem que não vão mais acontecer. Aquele que era agressivo não é mais, aquele que era violento não é mais, aquele que era caluniador não é mais, aquele que era fofoqueiro não é mais. Por quê? Porque Cristo restaurou todos os nossos relacionamentos. Todos. Não somente o nosso relacionamento com Deus, que é uma falácia que muitos utilizam, né? Muitos ainda enxergam o mundo como sendo dividido em coisas do mundo e coisas de Deus, né? Agora sim. Muitos acham que o mundo está dividido em coisas do mundo, coisas de Deus. E quando a gente vê uma frase como essa de Abraham Kuyper, quando a gente lê a Escritura Sagrada, a gente não consegue enxergar coisas do mundo e coisas de Deus. Mas todas as coisas são coisas de Deus. Todos os nossos relacionamentos são relacionamentos de Deus. E eles precisam, então, ser redimidos, ser ressignificados para a glória de Deus. Amém? Irmãos, hoje eu estou realizando também um grande desejo, um grande sonho, que é dar uma aula e tomar café ao mesmo tempo, né? Como vocês sabem, estou em quarentena, estou em casa, tenho uma filha pequena que vez ou outra vai aparecer, é impossível controlar, então tenham paciência, não chora. Não chora, papai está falando aqui. Papai está falando aqui. Então tenham paciência, coisas de quarentena, né? Coisas de quarentena. A nossa lição de hoje vai falar sobre Jesus, o homem perfeito. O título da nossa lição é Jesus, o homem perfeito. Quem veio no
domingo passado, quem foi lá na igreja no domingo passado, nós falamos sobre o homem do pecado, né? Falamos sobre a ideia do anticristo. Hoje vamos para um ponto totalmente oposto, que é Jesus, o homem perfeito. Se o anticristo era um homem totalmente, era um homem totalmente entregue ao pecado, Jesus é o homem totalmente entregue a Deus. São os dois extremos da moeda, né? Os dois extremos são os dois extremos desse relacionamento do homem com Deus, né? Para nós, então, falarmos sobre Jesus, o homem perfeito, eu não vou fazer aquelas leituras obrigatórias de lição, como vocês, que são meus alunos, já sabem que eu não faço, porque eu tenho como pressuposto que vocês estudaram a lição em casa, né? É importante que vocês leiam a lição. Pessoal, a lição tem 3 páginas, a lição tem 2, não sei quantas palavras aqui, mas é muito pequena, então não dá para entender. Você que tem lição em casa, não lê a lição. Então, leia a sua lição em casa antes de ir para a escola dominical, antes de vir se reunir, antes de vir para a reunião, para a gente ter um pouco mais de liberdade para falar. Jesus, o homem perfeito, vai falar sobre a natureza de Cristo. A natureza de Cristo. Vocês sabem que Cristo Vocês sabem que Cristo, ele é o Deus encarnado, né? E sendo Deus encarnado, então ele possui a natureza, uma natureza divina e uma natureza humana. Agora, como é que isso acontece? Como é que os apóstolos deduziram isso? Como em um ser pode existir o máximo poder criador, poder divino de criação, e a criatura criada por esse poder criador conviverem ao mesmo tempo? Como isso pode acontecer? Isso eu vou chamar de mistério da natureza de Cristo. É um mistério. A Bíblia vai nos mostrar hoje, nos versículos que nós vamos ler, que existem essas duas naturezas e elas coexistem dentro de Cristo. Vai nos dar alguma luz sobre isso. Mas como isso acontece em detalhes é um mistério, né? Assim como a Trindade é um grande mistério, nós temos relances do que eles são, mas só saberemos quando nós os conhecemos verdadeiramente como eles são. Bem, Jesus, ele é verdadeiramente Deus. Essa afirmação de que Jesus é verdadeiramente Deus é uma afirmação muito importante. Por quê? Porque na época dos apóstolos, se depararam com pessoas que questionavam a natureza divina de Deus. Queriam, baseados, por exemplo, nos princípios filosóficos gregos, só um instante, tá? Fica pingando notificação no celular e às vezes eu fico meio confuso, querendo ver a notificação e falar com vocês ao mesmo tempo. Jesus, ele é verdadeiramente Deus. Onde é que eu estava falando? Sim. Muito baseado na filosofia grega, que dizia o quê? O que é que os gregos pensavam? Pensavam que existia uma parte imaterial, e essa imaterialidade do homem era algo puro, não era algo carnal, não era algo tocado por desejos humanos, era algo, imaculado. E existia a carne. Os gregos achavam que essas duas porções do homem não se conectavam. O homem era um ser carnal. Esse carnal, ele tinha apetites, tinha desejos, tinha vontades, e se ele esse homem satisfizesse essas vontades, em nada tocaria o seu espírito, porque o seu espírito, em nada tocaria a sua. Peraí, só um minuto, viu, pessoal? Vi uma dica aqui de colocar no modo avião. Eu vou tentar ver se. Mas é se eu botar no modo avião, cai a internet, bonitão. Sim, os gregos pensavam que não havia conexão. Que você poderia cometer vários delitos na carne e esses delitos da carne não contaminariam o seu espírito.
E o que é que aconteceu? O que é que acontecia? Esse pensamento vinha de encontro ao que os apóstolos estavam pregando. Os apóstolos pregavam que Cristo, ele era Deus. Por que os apóstolos pregavam isso? Aí vocês abram as suas Bíblias aí, em João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3, e vamos ler aí o trecho de João, onde nós vamos entender que Cristo, ele não foi criado. Cristo não fez parte da criação. Como, por exemplo, quando Deus fala sobre Lúcifer em Ezequiel, ele deixa bem claro, quando você foi criado, ele deixa bem claro para Lúcifer, você foi criado. E ele repete isso várias vezes, para ficar bem claro para o leitor que não há... que Lúcifer é apenas um anjo que faz parte do processo de criação de Deus. Que faz parte do processo de criação de Deus. Cristo não. Cristo tem um aspecto diferente. Vamos ver aí em João capítulo 1, versículo 1 até o 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Veja como João está apresentando Jesus. Jesus está sendo apresentado aqui como o Verbo. O verbo é a tradução para o português, né? É a palavra. No princípio era a palavra. Por que era a palavra? Se nós retomarmos aqui a leitura do Gênesis, nós vamos ver que Deus criou todas as coisas no Gênesis capítulo 1, utilizando o quê? A sua palavra. Deus disse, haja luz, e a Bíblia diz, houve luz. Deus disse, haja separação entre as águas que estão em cima e as águas que estão embaixo, e houve a separação. Ou seja, a palavra é esse ato criador de Deus. Por isso que quando o tradutor coloca verbo, o verbo no português é o quê? É aquela palavra que tem ação, aquela palavra que tem um significado de ação. É uma palavra que pode agir, que tem potencial para dar sentido às coisas, né? Cristo é apresentado como sendo essa palavra, como sendo essa criação, essa força criadora de Deus, esse potencial criador de Deus. Cristo nos é apresentado como sendo o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Perceba que João está dizendo que o Verbo estava com Deus desde sempre. E o Verbo era Deus. O Verbo é Deus. Então, perceba, ele não estava somente com Deus, como se fosse um outro diferente, mas ele também é Deus. Que é justamente falando já sobre o mistério da Trindade. Que o Verbo, aqui apresentado como Jesus, e Deus são a mesma pessoa. Ambos estavam juntos no processo criador. Deus abria sua boca, falando aqui em linguagem figurada, porque Deus não tem corpo, Deus não tem boca, né? Mas Deus abria sua boca e falava, e essa palavra era o Verbo, essa palavra, Cristo, criava todas as coisas. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Mais à frente nós vamos descobrir que todas essas coisas são para a glória dele. Então, Cristo, ele é esse centro criador, esse é o centro desse processo criativo de Deus, né? Isaías capítulo 9, versículo 6, também, veja aí na sua Bíblia, o profeta Isaías, que é um dos profetas que mais tem volume de profecias, falando sobre a vinda do Messias, no Antigo Testamento, ele vai dizer o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Percebam que ele dá um título a esse menino que vai nascer de Pai da Eternidade.
ele está presente na eternidade, ele é o Pai da eternidade. Então, Cristo não foi criado. Cristo não é criação de Deus. Cristo é Deus. Cristo estava com Deus no processo criativo. Cristo é Deus. Diferente de todos nós, diferente de todas as outras coisas, diferente de Lúcifer. Por que eu falo tanto em Lúcifer? Porque às vezes nós temos aquela ideia falsa e alimentamos isso de crendices populares ou até mesmo de crendices religiosas do passado, de que Satanás é o inimigo de Deus, que Satanás ele está em pé de igualdade com Deus, disputando as pessoas, quando isso não tem respaldo bíblico. Satanás é uma criatura, e criatura não pode competir com o Criador. Existe uma separação muito grande, uma distância muito grande entre criatura e Criador. Por isso que quando nós vemos o episódio de Jó, percebam que quando você lê aquele episódio de Jó, Deus é quem puxa assunto com Satanás, não é o contrário. Ele fica ali misturado com os outros anjos, quem puxa assunto que desviste o meu servo Jó é Deus. Percebam, não há de maneira alguma essa rivalidade ou com Deus, não. Satanás é inimigo dos homens, inimigo das obras de Deus. Quer dizer, é inimigo de Deus, mas não tem em mente, nunca tem em mente de que existe uma disputa entre eles. Não, Deus é superior. Deus está acima de tudo e de todos. Tá? Tanto é que a Bíblia já diz qual é o final dele, das coisas malignas. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É assim que a Bíblia nos revela. Descansem no Senhor, confiem nele e relaxem. Deixe que do Satanás Deus cuidará dele a seu tempo. Então, irmãos, Jesus não foi criado. Isso é um aspecto que vai mostrar que ele é verdadeiramente Deus. Outro aspecto, ele possui a mesma substância de Deus. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ele e o Pai são uma só pessoa. Ele já falou isso em João 10:30, né? Ele e o Pai somos um. Por quê? Porque ele e o Pai possuem a mesma substância. Tá? Existe um credo nicênico. Eu não lembro se eu destaquei o credo nicênico aqui para eu falar para vocês, porque eu não sei ele de cor. Mas o milagre da internet vai me fazer lembrar. O credo niceno, olha o que ele diz aqui. O credo niceno foi feito em um concílio que aconteceu em Nicéia, em 325 depois de Cristo, data decorada, não estou olhando, data decorada. E aí eles enfrentaram um problema nessa época, os cristãos, 325 depois de Cristo já, tá? Qual era o problema que eles estavam enfrentando? Enfrentando o problema de grupos que estavam questionando a Trindade. Pessoas que estavam dizendo que não existia Espírito Santo, não era Deus. E aí os cristãos tinham preocupavam os bispados, né? Existiam vários bispados na época, né? E aí eles tiravam as suas conclusões de suas reuniões e discussões. Daí nós temos o credo nicênico. Olha o que está escrito. Creio em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai. A palavra que ele utiliza é gerado, não é criado, tá? Gerado pelo Pai, antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com um Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas. Vou parar por aqui. Então percebam, no credo nicênico, os cristãos daquela época chegaram a essa conclusão. Cristo é Deus de Deus, Cristo é luz da luz, Cristo é verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado de Deus, não feito de maneira alguma. Então,
mostrando que Cristo, ele é Deus, possui a mesma substância de Deus. O próprio Cristo fala também sobre isso, em João 10:30, quando ele diz que eu e o Pai somos um, e em João 14:9. Em João 14:9, ele vai dizer o seguinte, ó, João 14:9, ele vai dizer o seguinte, respondeu-lhe Jesus, ele está falando aqui com Filipe, tá? Filipe quer ver o Pai. Filipe, um dos apóstolos. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, disse Filipe. Jesus disse, há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Mostra-nos o Pai. Então percebam, Cristo está apresentando para nós a ideia de que ele e o Pai são a mesma pessoa, né? São a mesma substância, são o mesmo Deus. É um mistério da verdade aqui sendo revelado. O escritor aos Hebreus também fala sobre isso, e é um versículo que eu gosto muito, é um versículo que está em Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Olha o que o escritor aos Hebreus diz. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer o seguinte: o Filho é o resplendor da sua glória. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Percebam, o Filho, ele é a expressa imagem do Pai. É a expressa imagem de Deus. Você quer ver Deus? Deus não tem corpo, Deus nunca foi visto. Tá? Deus não tem corpo, Deus não é como eu e você. Deus é um ser supremo, está acima da nossa imaginação. Mas você quer ver Deus? Olhe para o Filho. O Filho é a expressa imagem do Pai. Olhando para o Filho, você vê o Pai. Por que você, olhando para o Filho, vê o Pai? Porque ambos são uma só pessoa. É a Trindade ali manifesta para nós. Então, Jesus, ele é verdadeiramente Deus, porque ele não foi criado, ele é gerado de Deus desde a eternidade, já estava presente com Deus, ele é Deus, e ele possui a mesma substância de Deus. Ele é Deus. Então, Jesus, ele nos é apresentado como sendo verdadeiramente Deus. E ele possui alguns atributos que vão testificar disso. Ainda aqui entre nós, Cristo falando, ele vai falar, capítulo 1, versículo 4, vai comunicar para a gente um dos seus atributos. Na verdade, aqui não é Cristo falando, tá? É João escrevendo. João, capítulo 1, versículo 4, olha o que está escrito lá. Abra aí a tua Bíblia, tá? Acompanha aí, por favor. Acompanha aí, por favor. João, capítulo 1, versículo 4. Olha o que está escrito. Nele estava a vida. A vida era a luz dos homens. Nele quem? João está falando do verbo. João está falando de Jesus. Então, Jesus, ele é a vida. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Lembra que eu falei que quando o homem pecou, ele começou o seu processo de morte? Porque o homem teve a ilusão de acreditar que teria vida independente, seria autossuficiente, e o homem não, depois que come do fruto, ele percebe que não é autossuficiente, que Deus estava certo quando disse, se você comer certamente morrerás, e ele inicia o processo de morte. Cristo, diferente do homem, ele é autossuficiente, ele possui vida própria, autossubsistência, ele possui vida, ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Por quê? Porque ele é a fonte da vida. Só pode dar aquele que tem. Tá? Só pode dar aquele que tem. Cristo tem vida, ele pode dar vida. Esse atributo de dar vida é um atributo exclusivo de Deus. Só Deus consegue dar vida, criar vida. Só Deus consegue fazer com que haja vida. Mateus capítulo 9, versículo 4, também está escrito: Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que pensais mal nos vossos corações? É outro atributo aqui que está sendo conhecido de nós, de Jesus.
É a onisciência, a capacidade dele de entender, de ver, de ouvir, de ler, seja lá a palavra que você quiser utilizar, o pensamento dos fariseus, que estavam conversando com ele ali em Mateus capítulo 9. Ó, Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles. Só quem tem a capacidade de conhecer os nossos pensamentos, que é o que está no oculto, o que não é revelado, é aquilo que está dentro do nosso cérebro mesmo, do nosso psique lá, somente Deus. É a onisciência. João capítulo 4 também traz isso. Quando Cristo se depara com a mulher samaritana, é um episódio muito bonito da Bíblia, e a mulher samaritana diz assim, Jesus disse para a mulher, provoca a mulher, diz assim, vai lá chamar teu marido. Então, ele puxa o assunto, né? Mais uma vez, Jesus, né? Deus provocou Satanás e aqui Jesus provoca a mulher, um diálogo com a mulher. Vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu ela, Senhor, não tenho marido. E disse-lhe Jesus, tens razão. Tens razão em dizer que não tens marido, porque você já teve 5, e o que tem agora não é teu marido. Isso de Então percebam, olha o que Jesus provoca nesse diálogo. Ele pergunta se ela tem marido, ela diz que não tem marido, e ele confirma e diz o histórico dela. Então, como ele uma mulher que ele encontra de repente em algum local pela manifestação do atributo da onisciência. Nós não estamos numa era de redes sociais, tá? Ninguém ali estava, fulano de tal, tem 5 maridos, essa aqui é danadinha. Não tinha isso. Os maridos abandonaram ela. Não tem isso. Tá? É a manifestação do atributo divino chamado onisciência. Onisciência. Além de ser verdadeiramente Deus, a Bíblia vai nos apresentar Cristo como sendo verdadeiramente homem. Como isso acontece? Como o Deus criador de todas as coisas vira homem? Isso é um trecho da Bíblia que Paulo escreve aos Filipenses, que vai nos falar. Abra sua Bíblia aí, Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o 8. Abra sua Bíblia nesse trecho e você vai ver como é que Deus, o Criador de todas as coisas, encarna em um ser humano. Olha o que Paulo escreve. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, Paulo afirma que ele é Deus, não que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Olha para isso. O Deus criador de todas as coisas, aquele que é a palavra, que é o verbo, que participou do processo criativo de tudo, por meio dele tudo foi feito, e por meio dele e para ele tudo existe, decidiu na eternidade esvaziar-se a si mesmo, né? Esvaziar-se. O que significa esvaziar-se? Esvaziar-se é não deixar de ser Deus, mas abrir mão momentaneamente de algumas características específicas de Deus para poder encarnar, para poder se tornar servo e tornar-se semelhante aos homens. Então perceba, Cristo ele esvazia-se. Isso o Paulo vai dizer mais na frente, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. É uma humilhação para Deus. O Deus criador de todas as coisas, o Deus criador de todo o universo, das nebulosas, das galáxias. Você olha para os céus, entra aí no perfil do Instagram da NASA, vê lá a foto belíssima da Terra redonda, tá? Ovalada, melhor dizendo. Vê o Sol, vê a Lua, vê as estrelas, as galáxias, as nebulosas, os buracos negros, tudo aquilo ali criado pela voz de Deus, tudo aquilo ali expressando a complexidade desse Deus e do seu processo criativo, tudo isso aí vai ser contido em um ser de 3 quilos, 2 quilos e um pouquinho, que não vai
saber comer sozinho, que vai fazer cocô e não vai saber se limpar, sabe? Isso é a humilhação de Deus. Isso é a humilhação de Deus. Ele se tornar esse ser frágil. E como isso foi possível? Paulo explica. Ele esvaziou-se. Ele deixou de lado, ele abriu mão de algumas coisas momentaneamente. Tanto é que, quando a gente vai ler a oração final de Jesus lá em João, não está marcado aqui para a gente ler, mas me veio essa ideia agora. Vamos aí abrir as nossas Bíblias na oração final, na oração que Jesus faz no capítulo de número 17. Olha o que ele diz aqui, ó. Aqui, 17, versículo 5. Agora, Pai, glorifica-me em tua presença com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, perceba, Cristo, quando encarna e se torna homem, ele esvazia-se dessa glória momentaneamente. Tanto que ele está clamando aqui, ele está orando, pedindo ao Pai a glória que ele tinha com Cristo, com Deus, antes que o mundo existisse. Percebam, esse é o esvaziamento de Deus. Esse é o esvaziamento de Jesus. Esse é o esvaziamento do Filho, que em esvaziar-se, encarna e se transforma em um ser humano. Completamente ser humano. Por quê? Porque os atributos que são específicos de Deus, e aqueles atributos que impediriam que ele se tornasse um ser humano, ele esvazia-se deles. Esvazia-se deles para se tornar humano. E, sendo humano, ser humilhado, né? Ser humano, ser obediente até a morte, e a morte de cruz, como diz o apóstolo Paulo aqui no trecho de Filipenses. Então, Deus se faz homem através do processo de encarnação. A encarnação de Jesus é maravilhoso, é lindo. Lucas capítulo 1, versículo 26, vai nos narrar que Jesus vai nascer de uma virgem, uma mulher que não tem contato sexual com o homem. Uma virgem vai dar à luz a Jesus. Por quê? Porque não haverá necessidade de sexo para o nascimento de Jesus. Jesus ele não é criado como um homem qualquer. Ele é criado aos moldes de Adão, né? Adão foi criado sem a necessidade de sexo. Cristo é criado sem a necessidade de sexo. Por isso que lá em Gênesis ele é chamado de a semente da mulher. Tá? Para os antigos, a semente não estava na mulher. A semente estava no homem. O homem que depositava a sua semente na mulher. Isso para os antigos. Tá? Então, se Cristo nasce em homem, ele é semente de quê? Semente da mulher. Por isso que Deus, quando fala da semente da mulher, é um trocadilho, é uma coisa que é... Como isso vai acontecer? Semente da mulher? Ou a mulher vai se autofecundar? Não. O Espírito Santo é revelado aqui em Lucas. O Espírito Santo vai até o ventre de Maria, até o útero de Maria, e lá ele vai gerar Jesus. Então percebam, ele vai nascer, Jesus vai nascer como Adão era, sem inclinação para o pecado. Jesus não vai ter inclinação, natureza pecaminosa, como Adão não tinha natureza pecaminosa. Não, ele gera quando ele peca. Cristo, ele vai nascer sem essa natureza pecaminosa. Tá? Por isso que lá na frente o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo é um novo Adão. Percebam, Cristo é um novo Adão. Tem outros porquês, né? Outras características dele ser o novo Adão. Mas Paulo, quando olha para Cristo, diz, ele é um novo Adão. Se pelo pecado de um entrou a morte para todos, pelas características, né? Pela obra do outro, veio a salvação para todos. E glória a Deus por isso, né? Porque sem Cristo, nós não conseguiríamos sequer sobreviver, sequer respirar, sequer existir. Em Lucas capítulo 1 vai mostrar isso, que ele encarna como um homem através de uma geração
mediada pelo Espírito Santo, e ele nasce como qualquer um de nós. Nasce bebezinho, dependente de sua mãe, precisando de leite materno, precisando de cuidados, indefeso. Aí, olha para isso. O Criador de tudo, indefeso. Alguém poderia chegar, como o Herodes queria matá-lo, e eles tiveram que fugir para o Egito. Olha, que situação! Isso é humilhação. Isso é humilhante para esse Deus Criador. Como isso é possível? Só esvaziando-se, só em ele, abrindo mão de suas prerrogativas momentaneamente, para poder ele conseguir, de algumas prerrogativas, para poder ele conseguir encarnar como homem. Atributos humanos de Jesus, existem vários atributos humanos de Jesus, são, da mesma forma que nós vimos alguns atributos divinos, ele não deixou de ser Deus, né? Ele era Deus, ele é Deus, e quando encarnado é a Deus. Por isso que nós dizemos, nós afirmamos que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Não é 100%, não é 50% Deus e 50% homem. Não, ele era 100% Deus e 100% homem. Tá? Como isso era possível? Através do processo de esvaziamento. Esse esvaziamento é que permitiu que ele fosse 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo. É um mistério da natureza de Cristo. Ele, como homem, sentia aquilo que a gente sentiu, que nós sentimos. Tristeza, dor, alegria, felicidade, angústia, medo, limitações físicas. Tá? Ele encarnado, ele não podia estar aqui e ali ao mesmo tempo. Ou ele estava aqui, ou ele estava ali. Ele tinha que sair caminhando no deserto, caminhando de um lugar para o outro. Olha que limitação. Olha que limitação para Deus. Sair caminhando sob o sol quente, sob o sol, de um canto para o outro. Sentir fome, sentir sede, né? E a pior de todas, morrer. Morrer. Algo que está destinado aos homens que pecam. Porque aí Cristo morreu, ele pecou? Não, ele não pecou. Percebam que na cruz ele entrega o seu espírito. Ele tem a vida dele completamente em suas mãos, ele entrega a sua vida. E a morte não consegue conter. Por quê? Porque ele não tem pecado. Então a morte não consegue contê-lo e ele ressuscita. Explode a morte. Por isso que o apóstolo Paulo disse que a morte é o último inimigo a ser vencido por nós. Que nós venceremos a morte. Não por nossos méritos, mas pelo mérito de Cristo. Porque da mesma forma que Cristo ressuscitou dos mortos, Cristo irá nos ressuscitar dos mortos. Nos fazendo vencedores sobre a morte. E glória a Deus por isso, né? Na lição que nós vimos, que fala sobre a integralidade do ser humano, nós vimos que há a necessidade da ressurreição, porque só existe homem juntando corpo, alma e espírito. Os três juntos, faltou a terceira mão, né? Corpo, alma, faltou a terceira mão. Corpo, alma e espírito juntos. Só os três juntos são você e sou eu. Se eu tiver separado uma dessas partes, não sou eu nem você. Ou é um cadáver ou é um fantasma. Mas os três juntos, por isso que há a necessidade da ressurreição, e Cristo vai nos ressuscitar. Da mesma forma que ele ressuscitou e ganhou um corpo diferente, nós teremos um corpo também transformado, que o apóstolo Paulo vai falar. Eu vou só ler tem várias referências, mas eu vou ler somente um, porque já está chegando no meu tempo de terminar. Mateus capítulo 26, versículo 38. Mateus 26, 38. Para vocês verem a humanidade de Cristo na sua plenitude aqui, ó. 26, versículo 38. Uma coisa que é muito peculiar dos seres humanos, o que é? Medo, tristeza. Né? Olha o que está aqui escrito. A morte. Ficar aqui e vai lá comigo. Veja aí, Cristo com medo, com tristeza, sabe? Querendo que amigos o ajudassem, precisando da ajuda de pessoas, e agora nós estamos vivendo um período que pessoas precisam de pessoas, né? Você aí que está na sua casa, que tem parentes idosos, não deixe os parentes idosos saírem, saia por eles, tá? Tenha todos os cuidados, mas vá ao mercado, vá à drogaria, vá às farmácias por eles, não permita que eles saiam de casa. Sei que idosos
que nós somos teimosos, idosos são um pouco mais teimosos ainda, mas temos que insistir com eles. Não saiam de casa nesse período, ajudem. Da mesma forma que Cristo precisou de amigos, nós precisamos de amigos, e nesse período que nós estamos vivendo, mais ainda. Jesus, então, ele é o Adão que faz toda a vontade de Deus. Estamos encerrando já a nossa aula, já estamos na reta final. Adão, ele é o homem nascido, né, entre aspas, sem inclinação, sem necessidade de sexo, porque Deus criou Adão do barro. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Cristo nasceu também sem a necessidade do sexo. Cristo foi gerado pelo poder do Espírito Santo dentro do ventre de Maria, do útero de Maria, né? Ventre é uma palavra tão antiga, do útero de Maria, né? Em Lucas capítulo 1, versículo 26 até o 35, vai descrever isso, que nós citamos. Não possuía natureza pecaminosa. Gênesis 1:31, ele é criado muito bom, perfeito, tá lá, muito bom. Da mesma forma, Cristo, Jesus, também não possuía natureza pecaminosa. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 até o 24, vai dizer que não se encontrou nada, nenhuma mancha de erro na vida de Jesus. Por quê? Porque ele não tinha a natureza pecaminosa. E também porque, quando ele foi tentado pelo diabo, Adão foi tentado pelo diabo, Cristo foi tentado pelo diabo. A tentação de Adão foi qual? Seja igual a Deus. Viva aquém de Deus. Tenha vida própria. A tentação do diabo para Adão foi essa. Tenha vida própria. A mesma coisa que ele sempre desejou, né? A Bíblia vai falar que Lúcifer desejou sentar no trono de Deus. Queria ser o quê? Queria ser Deus. Ele chega com a mesma proposta e seduz o ser humano. A proposta de você vai ser igual a Deus. Você será como Deus. Cristo passou pelo mesmo processo. Em Mateus, nós vamos encontrar a tentação de Cristo. A tentação de ser igual a Deus está também lá, inclusa. Como homem, ser igual a Deus, né? Ser independente de Deus, digamos assim. Fazer a sua própria vontade. Como ele diz, aqui, transforma esses pedras em pães. Ou então salta daqui, que os anjos vão lhe pegar. Por que ele faria isso? Só para manifestar o seu poder? Então, um desejo mesquinho, algo desse tipo. Com certeza, falar sobre a tentação de Cristo requer muito mais tempo, que tem muitos detalhes. Mas ambos passaram por um processo de tentação. Ambos foram tentados. Porém, Adão respondeu pecando, querendo ser igual a Deus, desobedecendo a Deus, e Cristo respondeu não pecando, respondeu obedecendo a Deus. Adão gerou então a morte, Cristo gerou então a salvação, porque Cristo é o homem totalmente entregue à vontade de Deus. Adão é o homem entregue à sua vontade, Cristo é o homem entregue à vontade de Deus. Por isso que lá no Getsemane, quando Cristo está orando, olha que oração interessante, também em Mateus que nós lemos da última vez, né? Versículo 39. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aí é que está o X da questão. Cristo optou por fazer a vontade de Deus, em sua plenitude. Cristo optou por não fazer a sua vontade, mas fazer a vontade de Deus. E em optar por fazer a vontade de Deus, Cristo ganhou de Deus, digamos assim, ganhou de Deus, né? Recebeu de Deus a capacidade de salvar todos aqueles que acreditem na sua mensagem, que creiam na sua mensagem. Está lá, Filipenses. Continua lá em Filipenses, né? Aquele trecho que nós lemos que fala sobre o esvaziamento de Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. Ó. Ele foi humilhado, Cristo foi humilhado, Cristo morreu. Morreu. Mas olha só o que ele vai dizer aqui na sequência. Uma coceirinha aqui.
Aqui, capítulo 2 e versículo de número 9. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai, porque ele fez toda a vontade de Deus, Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe a capacidade de nos salvar. Por isso que o homem não morreu no Éden imediatamente quando pecou. Porque antes do homem pecar, Cristo já tinha se prontificado, Cristo já estava morto antes do homem pecar. É assim que o Apocalipse vai nos revelar. O Cordeiro que morre antes da fundação do mundo. Cristo já estava desejoso por buscar esse homem de volta, por reconectar esse homem de volta. Por quê? Porque o homem é bom, é especial? Não, porque Deus é amor, por conta dele mesmo, tá? Porque por conta do próprio amor que ele tem, que é tão grande que ele não consegue conter nele mesmo, ele explode em amor e transpassa amor para todos, inclusive para nós homens, querendo trazer esse homem de volta, para esse homem se sentir amado, para esse homem se sentir cuidado pelo amor de Deus, pelo cuidado de Deus. Deus é esse amor que não se contém em si mesmo, porque o amor, ele não é egoísta. Está lá o apóstolo Paulo falando sobre as características do amor. Por que o amor é egoísta? Não é egoísta? Porque o amor, ele não se contém em si. O amor, ele espalha-se para os outros. Porque só existe amor quando pessoas se sentem amadas. Não tem amor, eu mesmo, comigo mesmo, só amor. Não, amor, ele explode, ele sai. As pessoas se sentem amadas. E é isso que Cristo quer fazer. Por isso que, quando Cristo vai falar em João capítulo 13, ele diz assim: novo mandamento vos dou, versículo 34. Amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei a vós, também deveis amar uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor é o que moveu Deus a fazer toda essa história. Moveu Deus a encarnar Cristo. O amor é o que move Jesus a nos buscar de volta para ele. Por isso que o mesmo João vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o amor, ele amou o mundo. Né? Cristo, então, é o nosso novo Adão. Amém? Para a glória de Deus, porque se não fosse por Cristo, nós não existiríamos. Então, irmãos, a lição de hoje, Jesus, o homem perfeito, nós encerramos ela por aqui. Vamos fazer uma oração. Vamos orar. Feche os seus olhos aí onde você está. Curva sua cabeça. Concentre-se em Deus e vamos falar com o nosso Pai. Senhor Jesus, obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que sem a presença física, mas reunidos virtualmente. Obrigado por essa tecnologia, Deus, que o Senhor nos permitiu desenvolver para que permitisse um encontro como este. Obrigado, Deus, por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos deu também a oportunidade de compartilhar a Tua palavra, de meditar na Tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, por essa graça, porque isso é graça, Deus. Nós não podemos reclamar porque nós somos agraciados pelo Teu amor que nos mantém vivos para a glória do Teu nome, Deus. Te pedimos também, Pai, intercedemos a Ti, que tenha misericórdia, Senhor, desses dias difíceis, que abrevie esses dias, que não permita, Senhor, que muitas pessoas morram por conta desse novo vírus, por conta da responsabilidade de muitos que estão fazendo pouco desse perigo que é tão grande, Deus. Pai, que possamos ter consciência, Pai, possamos ter empatia com o que está acontecendo no mundo, Deus. O Senhor está vendo aí o que a Itália está sofrendo, o que a China já sofreu, o que a Espanha está sofrendo, o que os Estados Unidos estão sofrendo. Senhor,
Gera, Senhor, em nós empatia por esses países, Deus, por essas pessoas, que possamos orar também para que dados e que não seja, Senhor, é uma catástrofe já, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos perdoa, Senhor, pelos nossos pecados, Deus, pelas nossas irresponsabilidades, Deus. Nos perdoa, Senhor. Fica conosco, Deus. Por favor, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, para a glória do Teu nome. Olha para nós, mais uma vez, Senhor. Olha para a humanidade, apesar de nós, apesar dos nossos pecados. Olha para nós e nos perdoa, nos abraça novamente, Deus. Para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, estejam em casa, não saiam de casa, fiquem em casa, façam, leiam a Bíblia, leiam bons livros, assistam, ouçam boas músicas, não sanitárias, que são especialistas, que estudaram o assunto e que estudam o assunto, cheguem à conclusão que está mais seguro voltar à nossa vida cotidiana. Vamos sofrer, estamos sofrendo muito. Cuidemos uns dos outros. Veja ao seu lado quem está precisando de alimento, quem, sabe, muita gente vai ficar desempregada, muita gente vai ficar sem conseguir comprar comida porque, por exemplo, é um ambulante, porque é um comerciante, sabe? Vejam quem vocês podem ajudar, compartilhem o alimento de vocês, não saiam enlouquecidos para os supermercados, como nós estamos vendo. Pessoas enlouquecidas nos supermercados, carregando, levando várias comidas, itens para sua casa, fazendo estoque. Isso aí é pecado, irmãos. Isso é pecado. Isso chama-se egoísmo. Muitas pessoas não têm o que comer. Tá? Na Austrália, eu já vi algumas imagens de supermercados vazios, porque as pessoas estão fazendo estoque em casa de comida. Minha gente, Cristo precisa ser gerado em nós. Tá? Cristo precisa ser gerado em nós. E é nesses momentos que a natureza que há em nós está sendo revelada. Muitas pessoas, né? Muitas pessoas estão sendo reveladas nesse momento de crise. Então, fiquem com Deus, permaneçam em casa, tentem manter a sanidade mental nesses períodos de reclusão, porque não é fácil, mas para a glória de Deus, iremos passar por essa crise e para a glória de Deus veremos ressurgir uma nova sociedade após esse caos. Então, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, até a próxima.